Localizado no município de Garanhuns, o Quilombo Castanhinho é uma comunidade quilombola que fica na região do Agreste do estado de Pernambuco. De acordo com José Carlos, fundador da associação e uma das lideranças da comunidade, Castanhinho foi fundada em 1695 por negros que conseguiram escapar do Quilombo dos Palmares em Alagoas. A comunidade quilombola de Castanhinho, ela se formou desde a Guerra dos Palmares, né? A partir de 1695, aconteceu a guerra, o massacre lá na Serra da Barriga em Alagoas, que na época era Pernambuco, né? Então, a partir de 1700, com a turma que escapou da fuga lá na Serra da Barriga em Alagoas, eles conseguiram chegar por aqui, só que foi muito difícil porque naquela época não existia cidade nenhuma, era tudo mata, rio e tal. E aí, a partir de 1700 que eles chegaram, os primeiros negros chegaram por aqui e encontraram os indígenas, não só aqui na localidade onde é hoje Castanhinho, mas em Garanhuns e em todo o entorno da cidade, né? Atualmente, cerca de 350 famílias vivem na comunidade. O seu Zé Carlos fala sobre a importância do território de terras num quilombo. O território é de grande importância porque sem o território nós não conseguimos viver, né? Para nós, o território é vida, é saúde, é o bem-estar social e é alegria para todos nós, porque sem o território nós não constrói, sem o território nós não mora, sem o território nós não trabalha, sem o território nós não vive um pouco da liberdade que nós gostaríamos de viver, e nós não podemos viver num lugar sem espaço, sem direito de ir e vir, e esse território para mim é tudo na vida da gente. Na comunidade, a importância das plantas medicinais é de grande valia para os moradores, como também o cultivo da mandioca. Olha, para nós as plantas medicinais é de grande importância, até porque cada espaço que nós moramos, a gente cuidamos dessas plantas medicinais. Eu tenho acompanhado com o pessoal da universidade essa questão de cuidar das plantações, e para nós temos colocado a questão das plantas medicinais que estão na nossa porta, também as plantas medicinais nativas do mato. Olha, a mandioca é o nosso podemos dizer assim, que é a alimentação do dia a dia, porque a mandioca e seus derivados, desde o plantio da mandioca, a gente cuida da plantação de mandioca, que ela pode variar de 1 ano a 24 meses, mas tem área sendo mais fértil, ela pode ser colhida com 12 meses. Então, a mandioca ela serve de ração, de alimentação familiar e também animais, mas a gente tem que trabalhar muito a questão dos seus derivados, o beiju, a tapioca, a massa para bolo, para o cuscuz, a farinha da mandioca, né? O próprio líquido que a gente chama de manipoeira, que serve para ração animal e também serve de adubação natural. Atualmente, o Quilombo Castanhinho desenvolve culturas agrícolas regionais, como é o caso da mandioca e seus derivados, como a farinha, a mandioca, o beiju, entre outros derivados que são consumidos pela própria comunidade e também comercializados dentro da própria cidade. O proprietário de uma das casas de farinha do Castanhinho, Elias Miranda, nos fala como é o processo da produção da mandioca e seus derivados. A gente planta a mandioca, né? Planta a mandioca do caule e após 1 ano ela dá raiz. Ela dá raiz entre 1 ano e 1 ano e meio. Outra chega a 2 anos, né? Depois de 2 anos de plantada, com todos os cuidados, né? As limpas. Então a gente vai na roça e arranca a mandioca, transporta a raiz até aqui a casa de farinha e começa o processo de fabricação. Logo em seguida a gente adiciona água, a massa processada e retira, né, a massa. Adiciona água e retira-se a massa. E o que ficar da massa é, no caso, o que a gente chama de goma, né? Outro chama de fécula. E a partir daí começa o processo, né, de venda. A gente processa principalmente aqui goma e outros derivados, como a massa do beiju, né? A massa de bolo, que é a massa puba, e basicamente esses 3. As comunidades quilombolas, além de contar a história dos povos, mantêm tradições seculares e a cultura é de grande importância para os nativos, como também a representatividade dos povos quilombolas. Olha, a cultura é
é um formato de a gente trabalhar ela, a questão também de sobrevivência, né? Porque a cultura traz alegria, a cultura há um despertar na própria na comunidade quilombola, nas jovens e adultos, adolescentes, até porque essa cultura ela faz com que a gente tenha mais resistência para sobreviver, porque a maioria das vezes a gente está triste e quando começa a participar do momento de uma roda de conversa, que faz parte da cultura, do samba de coco, né? Então isso mexe muito com as pessoas, porque traz mais alegria. Essa representação dentro das comunidades é de grande importância porque é a forma da gente se organizar, é a forma da gente despertar o dia a dia, o que está ruim e o que pode melhorar. Então o que nos representa, o que nos traz essa questão dessa especulação de trabalhar a questão da representação, é dizer para nós que se nós não se mobilizar, se nós não se organizar, se nós não despertar desse dia a dia, mais dificuldade virá. Então acho que a gente precisa estar muito atento, né? Dizer para o jovem e o adolescente que precisa estar organizado, né? Trabalhando, mas precisa também estar nesse campo da organização. E aí, quanto mais a gente trabalhar essa questão de representação dentro da própria comunidade, isso é uma expectativa que ela nunca vai parar, ela nunca vai morrer. Qual o maior desafio da comunidade nos tempos atuais? Olha, o maior desafio é enfrentar a dificuldade que o governo nos está trazendo, né? Porque a comunidade, nós queremos liberdade, nós não queremos viver como na época do passado, que fomos escravizados e ainda hoje somos perseguidos. Não só a questão de ser escravizado, porque tem muitas comunidades que a gente sente a escravidão, ainda ela permanece nessas comunidades, mas tem a questão do racismo institucional nesse país, que é muito forte, né? E a gente tem colocado muito isso. E uma das questões o maior desafio é quando o governo trava as políticas públicas que é específica para as comunidades quilombolas e fica fazendo de conta que está resolvendo nossas questões. E não está nos atrapalhando, porque imagine, se nós precisamos de melhorar as condições de vida da comunidade, da população, então o governo tem que dar essas condições para nós. E esse é um dos maiores desafios que nós estamos enfrentando hoje, em qualquer comunidade, a nível local, estadual e nacional. O líder da comunidade, Zé Carlos, fala como se sente sendo quilombola e deixa um recado para o governo. Eu me sinto orgulhoso, né? Não só por ser quilombola, mas ser cidadão, né, de uma comunidade quilombola, representar uma comunidade quilombola e também participar da organização estadual que a gente vem acompanhando a nível de estado e também até a nível nacional. E para mim é a maior felicidade quando eu falo da comunidade quilombola, que eu também pertenço a ela, dizer para as pessoas que é o maior prazer da minha vida é ter esse momento, participar, ser quilombola, gostar, viver, morar e acreditar que essa luta é uma luta de grande importância para nossas comunidades tradicionais. A minha mensagem que eu deixaria para os governos, não só para o governo, é para que eles tivessem um olhar diferente para essas comunidades, porque eu acho que o governo não tem que se olhar na época de eleições, porque a eleição é de 4 em 4 anos, mas a política ela vem viciada todos os dias do ano e do mês. Então, a minha mensagem é que o governo não pense só nesse momento político, mas pense todos os dias, porque nós precisamos de estar no ar todos os dias. Então, a mensagem para o governo ter um pouco mais de responsabilidade com as comunidades, que eles têm uma dívida conosco de 500 anos, né? E esses 500 anos, eu acredito que dentro do meu conhecimento dentro das comunidades quilombolas, o governo ainda não trabalhou, dentro de 500 anos, ele não fez 10 anos de ação que fosse resolver o problema do nosso. O que acontece é perseguição. E eu acho que de perseguição não é benefício para a comunidade, é prejuízo. É a minha mensagem.